A paz do Senhor a toda a igreja que me ouve neste momento, a todos os ouvintes, a mesmo aqueles de perto, de longe, que estão me ouvindo neste momento. Hoje estou aqui para contar um testemunho da minha vida, o que foi a minha vida desde a infância. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito alegre, feliz nesta noite de estar aqui na presença do Senhor, para mais uma vez falar das suas maravilhas na minha vida. Quero também deixar, antes de começar a testemunhar, eu gostaria de deixar Isaías 61, versículo 1, primeiro, que diz: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Queridos amados irmãos, eu creio que tudo na vida tem um porquê. Quando eu era criança, eu já fui escolhida desde o ventre da minha mãe para ser uma serva do Senhor. Mas eu conheci o mundo muito ruim, porque eu nasci num lar o qual a minha mãe era possessa de demônios. Minha mãe só vivia doente. Desde ela muito pequenininha, 2 anos de idade, a minha mãe já ficava possessa. E ali achavam que era doença, mas a medicina mandou ela procurar outros meios, porque tudo que era possível fazer foi feito e ela não ficava boa. Então, nessa época, eu nasci já vendo minha mãe enferma. Todos os dias da minha vida, minha mãe se queixando. Era de uma enfermidade, era outra. Outra hora ela ficava possessa, os demônios pegavam. E não tinha jeito, de maneira alguma, dela ficar curada. Então, passaram-se os anos e minha mãe procurava centros espíritas e mexia para desenvolvimento, dizia que era médico, tinha que desenvolver, mas nada disso deu jeito. Então, quando, mais ou menos, na minha adolescência, já eu com 15 anos de idade, já aqui em Brasília, nós viemos para cá no ano de 60, mais ou menos foi de 60, mas no ano de 61, eu já mocinha, né? Minha mãe sempre com aquelas doenças dela, às vezes ela ficava caída pelo chão, a gente corria para socorrer, e eu, uma mocinha, sempre vendo aquelas coisas, ficava muito triste. Então, foi assim, muito perturbada a minha adolescência. E até que chegou um dia, minha mãe me chamou para ir num centro espírita com ela. E eu fui, irmãos, eu fui lá nesse centro espírita com ela, e quando eu cheguei lá neste centro, por sinal, tinha uma cachoeira muito linda, e ali na beira daquela cachoeira eu contemplei, antes de começar a sessão espírita, eu andei por ali tudo com ela, e ela me mostrando: olha, minha filha, como é tudo bonito. Eu falei: verdadeiramente, mamãe, mas é a natureza. A natureza é muito bonita mesmo, porque foi Deus que criou. E ali, na hora que foi começar a reunião, que eles falam sessão, e ali, naquele momento em que começou a sessão espírita, eu, ali olhando, elas formaram uma roda, como se fosse uma grande corrente, as mulheres tudo vestidas de branco, porque elas têm uma hora que veste roupa branca, mas tem outro momento que, dependendo da entidade, as roupas são divididas em várias cores. E ali, naquele momento, todas de branco, parecendo uma coisa celestial, para quem não conhece, não entende, como eu não entendia, não conhecia ainda, né? E ali eu achei, nossa, engraçado, né? E achei até bonita, começaram a cantar e tal. Mas, de repente, meus amados, meus queridos ouvintes, eu comecei a sentir, assim, algo assim diferente. Comecei
tipo, quando eles começaram aquela rodar e descer aqueles demônios, que eu agora sei que é demônios, porque não existe esse negócio de um espírito entrar dentro de uma pessoa. Isso aí, só o diabo, só o demônio pode fazer isso, né? Então, eu achava que aqueles espíritos é, podia ser outra coisa, mas eu sei que eu comecei a sentir mal, porque eu via eles rodando, eu via eles caindo pelo chão. E então, naquele momento, o que, que aconteceu? Eu senti como uma bola, como uma flecha, sei lá o que, veio aquele negócio assim e atingiu o meu coração. E quando aquela flecha, como se fosse uma flecha, atingiu assim meu coração e saiu para o meu estômago assim, e eu comecei a sentir aquela dor muito grande no meu estômago. Era uma dor, uma ânsia de vômito, uns arrepios no corpo, que eu pensei comigo, meu Deus, eu vou morrer agora. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E naquele momento em que eu pensei que eu ia morrer, aí eu fui e bati no braço de uma daquelas mulheres que estava lá na roda, e ela virou-se para mim e eu falei, moça, chama minha mãe que eu estou passando mal. Aí foi quando aquela mãe de terreiro, aquela mulher que estava incorporada com um tal de caboclo, Urucuçu, parece que era o nome desse tal de caboclo, e ela me puxou pela mão, me pôs na roda e começou a rodar em torno de mim, e começou a colocar fumaça, fumando aqueles charutão grande, e jogava na minha cara, no meu rosto, jogava na minha cabeça. E naquele momento, irmãos, eu quero dizer para vocês, meus amados ouvintes, o diabo ele engana, ele é mentiroso, porque a palavra de Deus fala que ele é o pai da mentira. E naquele momento eu fiquei sã, como se não tivesse sentido nunca nada, aquela dor sumiu na mesma hora. Mas os anos passaram. Aí, antes de passar mais os anos, a minha mãe, aquela médium, falou para minha mãe, olha, essa moça, ela é escolhida pelos orixás e ela tem que desenvolver e prestar caridade. Quando ela começar a fazer a caridade, ela vai ficar boa, porque isso que ela sentiu agora já são os orixás dela já pedindo para ela já ingressar, fazendo a corrente, fazendo o bem já e tal. Mas, irmãos, eu fiquei assim muito preocupada, meu Deus do céu, porque antes eu ia na igreja católica, eu praticava todos aqueles dogmas da igreja, eu ia lá e fazia, embora minha mãe sendo espírita, mas eu já era uma mocinha, mas eu gostava de ir na igreja católica. E lá, quando eu chegava lá, eu participava de todas aquelas coisas que tem lá na igreja e tudo, confissão, participar de missa, participar de tudo, eu participava tudo direitinho. Aí, então, passaram-se... Aí minha mãe foi e chegou em casa, já foi logo indo comprar tecido, fazer aquelas roupas para mim, e falou, não, minha filha, você tem que desenvolver, se essa é a missão que Deus te deu, que eles falam que é uma missão que Deus deu, então você tem que fazer isso, tem que fazer, porque aí senão você não vai ficar boa. Porque quando eu cheguei em casa, aquela dor passou na hora, meus amados. Aquele demônio, aquele caboclo, não seja o que for, fez aquela dor passar na hora, mas depois continuou do mesmo jeito. Nos outros dias voltou a mesma dor. E eu não senti aquilo. Eu senti aquilo a partir do momento em que eu fui nesse centro. E aí, então, começou a jornada de eu desenvolver. Aí começou, né, eu desenvolver, e eu ia para o centro direto, ia normalmente com minha mãe, e sempre sentindo aquelas mesmas coisas, mas quando eu chegava no centro, ele enganava, eu ficava curada na hora, ficava boa. Aí ia para casa, e tudo bem, aí tudo certinho. Como eles queriam que fosse assim, então eu estava obedecendo, né? Porque eu queria era a minha saúde, né? E então, mas o Satanás, ele engana demais. Aí um certo dia eu estava lá na casa da
lá em casa, e aí foi a época que eu fiz 17 anos. E então, quando eu fiz 17 anos, aí eu me casei, né? Mas mesmo depois de casada, eu continuei do mesmo jeito, no centro, tive filhos e continuei indo para o centro e lá eu fazia os trabalhos, tal, mas sempre, como diz, eu tinha muita fé no Senhor. Toda a vida eu tive muita fé em Deus. A minha fé no Senhor era tão grande, mesmo de pequena, toda a vida eu tive o temor a Deus. Mas eu ia porque eu tinha que ir, que eles diziam que eu tinha que ir para ficar boa. Mas eu quero dizer para vocês como eu já falei, o diabo é mentiroso. Porque aquela dor sempre eu estava com ela. Muitas vezes, eu sentia aquela dor horrível no meu estômago. E muitas vezes eu estudava à noite, lá no colégio, à noite, foi na época que eu fazia o ginásio, na época, e então eu passava mal e ali mesmo eu não aguentava mais e eles me levavam para o hospital e ali dava muito aquelas injeções muito pesadas que eu adormecia e a dor tinha que passar, porque eu adormecia, né? Então, foi muito sofrimento durante esses anos. E então, até que chegou um dia em que, quando passaram-se esses anos e tudo, aí e eu continuando nesse sofrimento, né, irmãos? Mas quando foi um dia, quando eu fiz 17, no ano de, acho que foi de 1973, 73, eu tive minha última filha, minha caçula. E quando eu tive a minha caçula, ela ainda criancinha e tudo. E naquela época, quando no centro espírita, a gente, quando fica grávida, eles te dão 7 meses para você ficar em casa, aguardando até a criança. É como uma licença. Você fica, porque você pode, às vezes, até lá no centro cair, machucar, até ter alguma coisa com o bebê, né? Então, eles davam, a partir dos 7 meses, eles davam uma licença para você ficar em casa, e lá você ficava aguardando até quando você tivesse 4 a 5 meses que a criança tinha nascido, você voltar novamente a trabalhar. Só, meus amados irmãos, que Deus já tinha um plano na minha vida. Deus já me amava, porque Ele ama todos nós. Ele veio ao mundo para salvar a todos aqueles que se havia perdido. E eu estava perdida, mas o Senhor já me amava, assim como ama você que está aí do outro lado me ouvindo. Deus ama você também e quer te libertar. Então, naquele momento, naquela hora, naquele dia, naqueles dias que eu já estava separado, digamos assim, separada já para ter a bebê e tal. Então foi na época em que meu cunhado se converteu, pastor José Nunes. O pastor José Nunes é também da nossa igreja evangélica pentecostal do Brasil para Cristo. E ele se converteu ao evangelho. E quando ele se converteu ao evangelho, ele via que eu não estava mais indo no centro, e aí ele ia sempre na minha casa, falava de Jesus para mim. Eu até ficava com muita raiva, que ele falava de uma forma assim, que eu tinha que aceitar, porque não sei o que e tal, e eu não gostava muito, entendeu? Ele queria, tipo assim, falar que eu tinha porque ele novo convertido, ele tem aquele amor tão grande pelas almas, que a pessoa, quando é novo convertido, quer que todo mundo se converta. E ali ele pregava de uma forma para mim e eu ficava com raiva dele. Mas Deus é tão maravilhoso que, mesmo assim, eu posso dizer que foi ele que me ganhou para Jesus, porque ele que pregou o evangelho para mim, e foi através dele que todos nós fomos aos pés do Senhor. Então, o que aconteceu? Um dia, uma irmã que mora minha vizinha lá em casa,
Minha vizinha, ela é da Igreja Batista, e um dia ela falou comigo assim, Nonata, vamos lá na casa do... Aliás, vamos lá na minha igreja. Eu falei, vou sim, irmã. Aí ela me levou na igreja dela, eu fui, aí terminou o culto mais cedo, aí ela falou comigo assim, minha irmã, vamos passar lá na igreja do Zé Nunes. Nesse tempo ele não era pastor ainda, ele era só um servo do Senhor mesmo. Aí vamos lá na igreja do pastor Zé Nunes, eu falei, vamos. Aí fomos, a igreja é Pentecostal do Brasil para Cristo. Aí chegamos lá, assisti o restinho do culto, que estava terminando, e ali, quando terminou aquele culto, aí ela falou, gostou, minha irmã? Eu falei, gostei, irmã, gostei. Aí fomos para casa e tal, Aí eu comecei a frequentar a igreja, geralmente ia aos domingos, e aí daqui a pouco eu já comecei a ir quase todos os dias de culto eu ia. Eu comecei a gostar, e o Senhor já trabalhando na minha vida. E eu via tudo, que era muitos milagres que acontecia, eu via assim, muita gente sendo curada, muita gente endemoniada, chegava lá endemoniada e saía liberto, e eu via aquelas coisas e gostava demais, e aí comecei a gostar da igreja. Mas, amados irmãos, o diabo, ele prende você que está me ouvindo do outro lado, você pode ter certeza que o diabo te prende nas mínimas coisas. Às vezes é uma coisa tão sutil que você não quer nem perceber, mas ele te prende por aquilo. E eu tinha um vício, o vício do fumo. E quantas vezes o nosso saudoso pastor Gideon fazia o apelo, e eu sentia todo o desejo no meu coração de aceitar Jesus. Eu chorava o culto todo. A minha irmã sentava perto de mim, falava assim, acho que ela vai aceitar Jesus agora. Mas mesmo assim, meus amados irmãos, o que acontecia? Eu estava presa por aquilo, sabe? Por aquele vício. Eu pensava no vício. E o diabo é tão sagaz que ele cochichava no meu ouvido. Ele cochichava. Quando eu queria levantar a mão, ele cochichava. Não, e aquela carteira de cigarro lá, deixa para a semana que vem. Aí sempre falava assim no meu ouvido. Aí eu falava, é mesmo, a semana que vem eu aceito. E assim, irmãos, eu passei um ano frequentando a igreja, assistindo os cultos, e quando vinha aquela vontade, o demônio cochichava no meu ouvido, cochichava no ouvido esquerdo, e por outro lado eu sentia vontade, é como se Deus falava, vem filho, eu não tinha força, parece que tinha uma barra de ferro assim nas minhas mãos, que não deixava eu levantar minha mão, sabe? Era algo, eu estava presa, como diz aqui Isaías, eu estava acorrentada, sabe? Estava presa pelo diabo. E naquele momento, então, aí teve um dia, eu lembro-me muito bem, que foi no dia 15 de setembro de 74. Aí ele fez o apelo, e quando ele fez o apelo, Jesus me tocou. Nesse dia eu chorei desde o início do culto até o fim. Foi algo tremendo, meus irmãos. E ali a igreja cantou um corinho que dizia, eu tenho uma coroa lá no céu, que Deus foi preparar para mim. E naquele corinho eu chorei muito, muito, muito. E eu falei, Jesus, eu já sabia orar. Eu já sabia orar igual os irmãos oravam. Eu aprendi durante um ano, eu aprendi muita coisa. Eu ouvi muita coisa maravilhosa dentro da igreja. Muitas curas, muitas libertações. A minha mãe ia para lá endemoniada. Ela já de uma certa idade, mas ela ia para lá, eu lembro-me perfeitamente. Quantas e quantas vezes ela foi expulso o demônio dela. Mas eu louvo a Deus porque minha mãe aceitou Jesus, meus amados. E ela partiu com 91 anos, mais uma serva do Senhor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, então, naquele dia, naquela hora eu ouvi, quando o pastor fez o apelo, aí eu
eu senti de levantar a mão. Quando eu senti de levantar a mão, aquele peso na minha mão. E aí o diabo cochichando, tu ainda deixou um cigarro em casa? Eu tinha deixado um cigarro. Aí tu deixou um cigarro, tu fuma esse, depois tu vem. Aí, irmãos, naquela hora eu falei, Senhor, Senhor, tu és maior do que tudo, meu Deus, do que esse vício. Tem misericórdia, segura nas minhas mãos, deixa eu levantar, Senhor, me levanta. Aí naquele momento eu o Senhor me levantou. Por mim, eu não tinha levantado. Mas o Senhor me levantou. Irmãos, eu não levantei só a mão, igual muitos fazem para confessar Jesus. Eu estava sentada e me levantei com as duas mãos. E foi uma alegria tremenda na igreja, porque eu já frequentava mais de um ano, cunhada do irmão Zé Nunes, da irmã Maria, de todo mundo, e foi uma alegria, foi uma festa. E então ali, a partir daquele momento, o Senhor teve misericórdia de mim. Quando eu cheguei na minha casa, eu tinha deixado aquela carteira de cigarro lá com um cigarro, eu amassei aquela carteira, pisei o pé em cima e falei, Satanás, a partir de hoje, demônio do vício não vai ter poder na minha vida. E a partir daquele momento, irmãos, no outro dia eu amanheci outra pessoa, não senti nunca mais vontade de fumar e fiquei liberta naquele dia, naquele momento em que aceitei a Jesus, eu confessei Jesus na minha vida, eu fui liberta. E o que aconteceu depois? Depois disso, irmãos, Satanás não ficou satisfeito. Satanás não ficou satisfeito com isso. E o que ele fez? O que ele preparou? Ele preparou uma cilada para mim. Ele me desafiou, Satanás. Ele me desafiava direto. À noite, ele montava assim em cima de mim, ia na minha garganta para me enforcar. Ele fazia tudo que ele queria fazer, ele fazia. Ele amedrontava minhas filhas. Eu tenho uma filha que ela hoje até falou para mim que ela via Satanás, ela via o demônio direto, a Dilene. Ela via o demônio direto no quarto, a bichinha se assombrava, porque ele queria me afrontar. Mas só que ele levanta para cair, como diz a palavra. E aí, então, irmãos, o que acontece? Aí, um certo dia, uma amiga minha me chamou para que eu fosse um aniversário na casa dela. E ali eu fui nesse aniversário. Só que eu não sabia que lá tinha um pai de santo. E quando eu cheguei lá na casa dessa minha amiga, tinha dois bolos lá em cima da mesa. Como eu era conhecedora de tudo que acontecia na macumba, e eu vi as artimanhas deles, tudo, aí eu vi dois bolos, um grande e um pequenininho. E aquele pequenininho era para beijada, que lá na macumba tem todos os santos que tem na Igreja Católica, lá também tem, viu, amados? Se vocês não conhecem, não sabem, todos os santos que tem na Igreja Católica também tem na macumba, só que eles trocam os nomes. E ali, naquele momento, quando eu vi aquele bolinho de criança, eu vi logo que era de beijada, que eles falam Cosme e Damião. Aí, naquele momento, eu fiquei muito perturbada. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero mais mexer com isso, eu não quero mais ver isso. Aí até então, não tinha visto o homem. De repente, eu olhei para o canto da sala, eu vi chegar um homem. Aí, na hora que ele entrou, e ficou assim no canto da sala. Na hora que eu vi ele chegar, é como se Deus falasse no meu coração assim, vai lá para o quarto. Aí eu fui. E aquele homem, quando ele cantou parabéns, ele incorporou. Ele recebeu um demônio, ele recebeu, diz que uma criancinha, um anjinho de luz, que era Cosme Damião. Aí foi pulando, aí foi dando um pedaço de bolo para todo mundo, depois foi dar um pedaço de bolo para mim lá dentro do quarto e eu não aceitei. Quando eu não aceitei, ele ficou muito enraivecido e falou que eu tinha que aceitar, eu falei que não. Aí ele, na mesma hora, ele se transformou, recebeu um demônio chamado, na magia negra, de Exu Caveira. E aí ele se atrofiou todinho e me xingou de alguns palavrões. E ali, naquele momento, ele saiu. Ele saiu. E antes dele sair, ele falou assim, que me dava 3 meses para mim voltar para o terreiro. Se eu não voltasse, eu ia ficar louca, ia morrer louca.
Aí eu não sabia ainda falar as palavras, mas aí eu levantei as mãos para o céu e falei para ele: eu sou de Jesus, eu sou filha de Deus e Deus não vai deixar acontecer isso comigo. Aí ele foi e gritou: não fala no nome deste homem perto de mim. Quando ele falou: não fala nesse nome perto de mim, aí eu falei: eu falo sim. Aí ele saiu pulando lá para os fundos da casa da mulher, foi acender vela e acender ponto, fazer ponto de macumba, riscar ponto lá. E aí eu peguei meu filho e fui embora para casa. Então foi algo terrível que eu passei na minha vida. Naquele dia fiquei muito triste, mas foi tudo permissão de Deus, porque aí eu só tive que aprender mais e mais e saber que tudo isso é artimanha dele, né? Então, meus amados irmãos, aí com a continuação, né, foi passando o tempo e tal, e aí o que aconteceu? Quando foi, eu aceitei a Jesus no dia 15 de setembro de 74, e aí, quando foi no dia 20 de outubro de 74 também, aí eu desci as águas, fui batizada com o Espírito Santo, e naquele mesmo dia, e a minha vida continuou. Eu continuo na igreja, embora tenha passado ainda muitas lutas, muitas coisas, sofri muito ainda, porque o inimigo ele me perseguiu. Porque ele não se acha por vencido quando ele perde uma pessoa assim, sabe? Que eu era lá de dentro e tudo, mas mesmo assim eu quero dizer para os irmãos que Jesus, ele é a única solução na nossa vida, ele é o único caminho, ele é a vida, ele é tudo na nossa vida. Então, eu quero dizer para você que tem muitas pessoas que falam assim: eu gosto tanto de ir na igreja, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas, meus amados irmãos e ouvintes, Deus ele não quer amigo do evangelho. Ele quer filho, ele quer servo. Então, você que ainda não se decidiu, você que tem chorado muitas vezes, até você chora igual eu chorava, mas eu não tinha força. Peça ao Senhor para te libertar. Peça ao Senhor nessa noite para vir quebrar as correntes na sua vida, para tirar tudo aquilo que às vezes é uma coisinha de nada que você ainda está ligado. Coisas que o diabo tem te prendido por alguma coisa muito pequena, que você acha que é pequena, mas às vezes não é tão pequena, porque ele tem todo o poder naquilo que você está ainda confiando e acreditando. Então, peça para ele te libertar, que nessa noite ele pode te libertar, ele pode te restaurar, assim como ele me restaurou, assim como ele quebrou aqueles agrilhões de Satanás que eu estava presa, mas o Senhor, ele tem todo o poder no céu e na terra. Hoje eu estou aqui e quero dizer para você, se você está nessa condição que eu estava, tem algo que você fala, tem muita gente que fala assim: eu não quero passar pelo fogo do inferno, eu jamais quero ir para o inferno. Se você não quer, Jesus é o único caminho, ele é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, não tem outro caminho. Então, não perca. Aceite a Jesus hoje na sua vida. Onde você estiver agora, dobre seu joelho, se você saiu dos caminhos do Senhor, faça um concerto com o Senhor nesta noite. Volte-se para Ele. Onde você estiver, dobre o seu joelho. Se tem alguém que está nessa condição, por favor, não deixe passar essa oportunidade. Venha para Jesus enquanto é tempo, pois nós estamos no fim. Estamos já no final. Jesus está perto de vir arrebatar a sua igreja. Só aqueles que estiver no centro da vontade do Senhor, estiver fazendo a vontade do Senhor, tiver confessado Jesus e o seu nome escrito no livro da vida, terá a vitória e terá a salvação. E eu quero dizer para vocês, se você estiver enfermo nesta noite, confie no Senhor que Ele pode te curar de toda essa enfermidade que você está agora. Você acredita que Deus pode te curar? Jesus já me curou, até de câncer. E hoje eu estou aqui na presença do Senhor. Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me restaurou. Ele fez tudo na minha vida. Irmãos, eu ainda não tinha aceitado Jesus.
acho que na segunda semana que eu fui na igreja, Jesus já me libertou daquela dor que o diabo colocou no meu estômago naquele centro de macumba. Para vocês verem o que é Deus. Deus é poderoso, só Ele pode todas as coisas. Então, eu quero dizer para você nesta noite, você muitas vezes que está aí, você tem que vontade, o diabo tem que cochichar no teu ouvido, se mata, tira a tua vida, que você tudo está perdido para você. Mas eu quero dizer nesta noite, de Canturiba Labassúria, que a tua vida está nas mãos do Senhor. Jesus te ama. Há esperança para a sua vida. Muitas vezes o diabo tem falado com você, não há mais esperança para ti. Dá cabo da tua vida. Mas eu te digo nesta noite, não faça isso, porque Deus te deu a vida e só Ele é que pode tirar a tua vida. Não faça isso. Peça ao Senhor para te libertar, para te dar força e te restaurar, porque nesta noite Ele te restaura de todos os males, de tudo aquilo, de toda a opressão do inferno, de todas essas correntes agora estão caindo por terra na tua vida. Aceite a Jesus nesta hora e o mais você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. E Jesus nesta noite, Ele está te curando. Essa enfermidade que você pensa que Deus colocou, não foi Deus que colocou, não. Deus não coloca enfermidade em ninguém, não. Foi o diabo que colocou para a tua morte. Mas creia no Senhor, que nessa noite Ele está dando um brado de vitória na tua vida para tu ficar curado desta enfermidade. Em nome de Jesus, o Senhor vai te tocar agora. Em nome de Jesus, onde você estiver. Senhor, meu Deus, Pai de misericórdia. Jesus amado, onde estiver essa vida agora. Senhor, ela tem sido acorrentada por Satanás. Não é só uma vida, Senhor. Várias vidas, Senhor amado, de Canturiba, Labassurianda, o Senhor fala nesta noite. Você que está oprimida agora, você começou este vício. Você está no mundo das drogas e acha que não está indo mais solução para a sua vida. Mas Jesus diz para você nesta noite que há solução, porque Ele é a vida, Ele é a ressurreição da vida. E Ele, nesta noite, Ele te liberta, te cura, te levanta do pó da cinza. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Aceite Ele na sua vida nesta noite, que Ele está pronto a te socorrer e te restaurar de todos os males na sua vida, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus.